Bom dia, é muito bom estar aqui, e, apesar da pandemia ela estar aumentando de novo, né, por causa dessa cepa nova, poder estar aqui juntos, presenciais aqui na igreja é sempre muito bom, tomando as devidas medidas, né, de distanciamento, uso de máscara. A minha máscara está aqui, ó. Só agora que eu estou dirigindo, que não estou usando. Então vamos começar com uma oração. Pai querido, te damos graças, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, pela graça, Senhor, acima de tudo, uma graça que a gente não consegue entender. É um amor assim tão maravilhoso, Senhor, que foge ao nosso entendimento. Então, muito obrigado. Te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco nesta manhã, nos abençoando, presente aqui conosco, ó Deus, para que nós realmente possamos Te render todo louvor, toda adoração de que és merecedor, Senhor. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ficar em pé? Reunidos, vem, opera. Reunidos vem, opera, Deus bondoso, vem cobrir-nos com tua graça em plena paz. Bem sabemos que adorando ao teu nome, tua bênção nos dará. Tua bênção nos dará. Reunidos. Reunidos em opera, Deus bondoso, vem cobrir-nos com tua graça em plena paz. Bem sabemos que adorando ao teu nome, tua bênção nos dará. Tua bênção nos dará. O amor. O amor de nosso Senhor não termina. A cada dia Ele vem renovar suas misericórdias, misericórdias. Como és fiel, Senhor Jesus. Como és fiel, Senhor Jesus. Como és fiel, Senhor. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Escravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor. Pai querido, te damos graças, Senhor. Graças porque Jesus morreu, mas ressuscitou para nos mostrar, Senhor, nosso futuro. Amém. Te agradecemos a oportunidade que temos de trazermos nossas vidas diante de Ti, dedicá-las, nossas vidas todas, de corpo, de alma, de espírito, para Ti, ó Deus. Abençoe esses valores, que eles possam ser usados para a edificação da Sua obra, do Teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor. Grande é Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor Deus, consagramos esses momentos para Ti. Te rendemos louvor e adoração, Pai. Pedimos que esteja abençoando a vida do Williams, que vai trazer a Tua mensagem. Usa a vida dele, que o Teu Espírito Santo esteja sobre ele, dentro dele, para que Tu fales por intermédio do Teu Filho, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos que fale conosco nesta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oi, bom dia. Oi, Makoto, bom dia. Não falei bom dia para o Makoto ainda. Paz do Senhor. Amém? Última vez que eu preguei foi no Natal. E eu disse no Natal que eu não tinha muita coisa a dizer. Falei um monte de coisa, né? Mas realmente não tinha. E o sentimento continua. Não sei se isso é problema de leigo, pastora, que a gente não, na hora de preparar a mensagem, fala, meu Deus, como é que eu começo? E aí, de repente, no desenvolvimento, né, desenvolve alguma coisa. Mas é muito difícil começar. E esse, na verdade, é o sentimento que anda pairando a minha cabeça, especialmente nessa semana, nesse momento aqui que eu estava preparando a mensagem, mas em geral. E o sentimento que eu tenho é, eu não sei. Eu não sei. E não tem coisa mais, assim, pouca coisa causa tanta angústia para o ser humano do que o sentimento de não saber, não entender, não ter controle sobre as coisas. Pelo menos foi esse sentimento, essa angústia que lá atrás me levou a conhecer Jesus. Um adolescente meio deprimido,
que não tinha muito, estava com uma adolescência razoavelmente difícil, já tinha passado por alguma coisa e pensava, puxa vida, né? E aí? E aí? Se tudo acaba na morte no final das contas, que sentido há? E esse sentimento de não saber, de não ter controle, de não entender, quando a gente não submete a cruz, é terrível. E é isso que eu queria trabalhar, essa ideia hoje com vocês, compartilhar com vocês o estudo que eu fiz. A gente vai abrir bastante a Bíblia, graças a Deus por isso, né? Vamos orar? Senhor, graças a Deus pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou para nós. Que a Sua palavra, Senhor, que é viva, faça o efeito que ela precisar fazer no coração de cada um de nós, porque o Senhor conhece a cada um. Que o Teu nome seja honrado, Senhor, e que a Tua palavra seja semeada nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E o texto que nós vamos estudar hoje, principal, está em 1 Coríntios. Paulo ensina o leigo e o pastor como pregar. 1 Coríntios, capítulo 2. Então, se você tem dúvida, puxa, como é que monta uma pregação de sucesso? Você pode fazer um curso, né, de 7 capítulos no YouTube, né, e pedir para você se inscrever e mandar um e-mail de confirmação, e fazer uma live e ensinar uma pregação, 7 segredos da pregação de sucesso. Ou você pode ler 1 Coríntios, capítulo 2. Não é nada contra os cursos, tá? Mas aqui é mais rápido. Então vamos ler. 1 Coríntios 2, versículos 1 a 16. A minha versão é a King James, tá? Pode ser um pouco diferente da sua. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Versículo 5, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 6, contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Versículo 13, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Esse é o texto sobre o qual eu gostaria de refletir com você nessa manhã. Aqui Paulo lidando com uma igreja que deu trabalho, uma igreja que tinha problemas, né? E a carta de Coríntios é uma carta
em que Paulo, que espalhou o evangelho por toda a Europa naquele tempo, dava bronca mesmo, né? Acho que é uma boa palavra para isso, né? Eu podia falar de moestação, exortação, mas na verdade ele estava puxando a orelha mesmo do pessoal lá, né? Não é a primeira vez que Corinthians deu trabalho, dizem, né? Hahaha, piadinha aí. Pois é, né? Mas se a gente, assim, eu não sei nada, eu tenho esse sentimento. Quando eu era mais jovem, eu achava que eu sabia tudo que eu podia saber. E aí, quando você fica mais velho, você tem dois caminhos. Ou você vira aquele velho chato que tem certeza que sabe de tudo, ou você começa a ver, o seu horizonte começa a abrir e fala, nossa, como eu não sei nada. Esse é o sentimento que eu tenho, cada vez mais crescente. E se a gente pode ter uma certeza, todo mundo fala, certeza da morte e de pagar imposto são as duas certezas que você tem na vida. Não, você tem, imposto eu nem digo que é uma certeza, mas você tem uma certeza fiel, você não sabe tudo. E eu queria ler com vocês alguns trechos em que a Bíblia diz isso. Você não precisa abrir, mas eu lembrei de Jó, eu lembrei da briga, não foi bem uma briga, né, mas do acerto de contas, da DR que Jó teve com Deus, quando ele estava ali na pior, tinha perdido tudo, e os amigos dele foram aconselhá-lo, foram lá ser solidários, aí no final das contas os amigos também começaram a acusar Jó, né? Então Jó perdeu tudo que tinha e ainda não recebeu conselho muito bom. E ele começou a se queixar com Deus. Eu imagino que na pele de Jó eu teria começado até antes. Eu não teria começado a me queixar no capítulo 30, acho que no capítulo 2 eu já estaria me esgoelando, né? Mas Jó sempre reafirmou a sua fé, reafirmou a soberania de Deus, mas falou uma coisa ou outra reclamando. E no capítulo 39, no capítulo 38, Deus começa a responder para Jó, e no versículo 33 ele diz, conheces as leis do universo? Ou podes estabelecer seus domínios sobre a terra? No capítulo 39, Deus diz, é por causa da tua inteligência que o falcão e os demais gaviões estendem as suas asas ao sul? Em Isaías 40, 28, a gente vê, não sabes, não ouvistes que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Então a própria palavra de Deus nos fala, papo é reto, nos manda real, direto. Você não sabe, e a mente de Deus é inatingível. Deus é irreconhecível para nós, seres humanos, no nosso estado natural. Não se pode conhecê-lo, não se pode entendê-lo, nem se antecipar ao que Deus vai fazer. Porque nós não conseguimos sequer sondar qual é a mente de Deus. Se tem uma coisa que você e eu podemos ter certeza, se você ainda é jovem, e ainda tem aquela certeza que eu tinha, de que você sabe tudo e que mata no peito que você resolve, meu irmão, minha irmã, você não sabe. Não sabe. E eu pensei também, lembrei do Jó, e depois tem a história de uma pessoa que estava muito bem intencionada, mas que também estava com dificuldade de entendimento. Chama-se Nicodemos. E aí eu quero pedir para você abrir a Bíblia, em João, capítulo 3. Eu vou ler só um trecho, que a história é um pouco, né, a conversa de Jesus com Nicodemos investe alguns versículos, eu vou ler só dos versículos 5 até o 10. João, Evangelho de João, capítulo 3, 5 até 10. Quando a Miriam achar, eu começo. Já achou? Não, você pega alguém para ter referência. Nada demais, hein, Miriam? João, capítulo 3, versículos 5 até 10. Arrasou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver te dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todo o que é nascido, todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso?
Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Outra pessoa que estava com dificuldade de entender o reino de Deus era esse rapaz aqui, esse senhor chamado Nicodemos. Aparentemente, o que a Bíblia nos relata é que ele aparentemente estava bem intencionado. Ele chamou Jesus de mestre e disse: olha, o Senhor provém de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor está fazendo se Deus não permitir. Então Nicodemos tinha um bom coração, uma boa intenção, mas não possuía um entendimento. Só que a dúvida, o coração e a disposição de Nicodemos permitiram que Jesus pudesse dizer para ele aquilo que todos nós precisamos ouvir. Que importa para todo homem nascer de novo. Vocês imaginaram se Nicodemos fosse um cara que tivesse certeza que já sabia de tudo? Arrogante? Ou que, como tantos outros, não tivesse reconhecido Jesus como Senhor, como todos os colegas dele ali, fariseus, doutores da lei? É claro que Deus usaria outro caminho, mas o fato é que a dúvida, o coração, a disposição de Nicodemos de tentar entender o reino de Deus permitiu que Jesus pudesse de fato falar sobre o mistério que é de fato um mistério, uma coisa que não entra na nossa cabeça, que é nascer de novo no Espírito. Eu falo para uma audiência aqui hoje, para pessoas que entendem, nós, graças a Deus, glória a Deus por isso, nós entendemos o significado de nascer de novo. Mas se você parar para pensar, tenta se afastar um pouco da igreja, finge que você não é crente, por um minuto, mas finge só, tá? Parece maluquice mesmo, se você olhar friamente, só com o intelecto. E a palavra declara isso. De fato, o nosso intelecto é limitado, como o de Nicodemos também era. E por causa disso, é que Jesus não falava as coisas claramente. Na maior parte das vezes em que Jesus esteve aqui, ele falava por parábolas, né? Falava por histórias, contava histórias para o povo. E a própria Bíblia diz por que Jesus fazia isso, né? Então, em João 10, versículo 6, Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam. E aí eu quero te convidar a ler também Mateus, abre aí, Mateus 13, e depois eu vou para Marcos 4. Então, se você quiser deixar mais ou menos engatilhado aí a sua Bíblia, Mateus 13. Mateus 13, versículo 10 a 14. Chegou, Miriam? Vamos lá. 13, 10 a 14. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. E aí o 14 diz, né? Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. E, em seguida, Marcos, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 11 e depois o 33. Marcos 4, 11. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas. Versículo 33, assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Mais adiante, em Lucas 8:10, a gente lê:
a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas. O ministério de Jesus Cristo, ele demonstra aquela limitação que é própria do ser humano, de entendimento, de conseguir entender os mistérios do reino de Deus, de conseguir acessar a pessoa de Deus. Nós, sem auxílio, nós somos limitados, mas aqui, nesses versículos que nós lemos, Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos, a gente começa a ter uma pista da solução desse problema de falta de entendimento. Não são necessariamente as parábolas. As parábolas eram uma forma que Jesus usou para explicar para o povo de acordo com o conhecimento que o povo tinha. Então, o texto que a gente leu de Marcos diz que ele, inclusive, ajustava o discurso, adaptava as suas palavras de acordo com a sua audiência, com a compreensão que as pessoas tinham. E não podemos esquecer, Jesus pregava para pessoas simples. Então, se o Nicodemos, que era uma pessoa letrada, né, estudada, não conseguia entender o nascer de novo, o ser espiritual, quanto mais as pessoas mais simples do povo, para quem Jesus efetivamente pregou a maior parte do seu ministério, né? Então ele adaptava o seu discurso, mas aí começa já a ter a saída. E qual é a saída? Para os discípulos, Jesus expunha de forma mais aberta as verdades do Evangelho e do Reino de Deus. E nós lemos, nós podemos acessar os mistérios do Reino de Deus, como discípulos de Cristo. Jesus ele explicou para Nicodemos, importa o novo nascimento, como seres espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para o crente, ela é poder de Deus. Então a gente somos humanos como todos os seres humanos, isso é óbvio, e somos tão limitados quanto qualquer pessoa. Só que o crente tem a vantagem de ter nascido de novo e de, como ser espiritual, poder acessar os mistérios do reino de Deus, poder começar a entender a pessoa de Deus em Cristo, que é o melhor exemplo de quem é Deus que nós temos. Tem uma coisa que eu lembrei, neste momento, quando eu li 1 Coríntios 18, eu parei para pensar uma coisa. Você, nenhum que está aqui, ninguém, nem a Camila, nem você, sabe o que eu estou pensando neste momento. Nem a Camila. A menos que eu diga, olha, eu estou pensando em tomar um copo d'água. Estou com calor aqui na boca por causa da máscara. Você só vai saber se eu disser. Ou, numa situação bem particular, se você me conhece muito bem. Aí eu chamo a Camila, né? Não chamo, fica aí, né? E é rápido, tá, Camila? Não vou te constranger nem nada. Mas em algumas situações, você deve viver isso também em casa, com a sua família ou com seus amigos. Quando a pessoa te conhece bem, e aí vocês estão juntos em alguma situação, e alguma coisa esquisita, ou uma coisa fora do normal acontece, você olha para a pessoa, e às vezes você começa a rir, porque você já sabe o que ela pensou. Eu tenho certeza que você pensou tal coisa. Ou a pessoa fala, eu tinha certeza que você ia dizer isso. Quando a gente se conhece bem, rola, acontece. Mas em situações particulares. Em geral, se eu não quiser que você saiba o que eu estou pensando, é só não falar, né? E com Deus, acontece assim. Nós não conseguimos entender Deus e acessar os pensamentos de Deus com a nossa cabeça, a não ser que Ele próprio se revele. Porque somos limitados. E Deus fez isso. Ele mesmo se revela. Não é porque, e por isso a gente lê na palavra, não a nós, né, mas ao nome dele que é da glória. Não fomos nós que amamos Deus e recebemos Deus. Fala, nossa, como o Criador do universo é bacana, né? Vamos amá-lo. Isso não é iniciativa do homem. A palavra declara, e a gente sabe disso, é Deus que nos abraçou. Ele é que nos acolheu e que se deu a conhecer. Deus se revela. E se revela em várias oportunidades, de forma parcial. Deus se revela na natureza, Deus se revela na história, Deus se revela na arte, na música. Mas essas são manifestações, são flashes daquilo que Deus é. Ao nos dar criatividade, as leis da natureza, como a natureza funciona de forma harmônica quando a gente não se intromete, né?
Mas isso são fragmentos de Deus. Deus se revela de forma completa e perfeita na palavra e na pessoa de Jesus. Deus nos alcançou para que se fizesse conhecido, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele está perfeitamente revelado na pessoa de Jesus e completamente revelado na palavra. Então, se você, como eu, não sabe de nada, aqui, ó, palavra de Deus. Conheça sobre Jesus, aprenda dele, porque ele é manso de coração. É dessa forma que nós, como nascidos de novo, como seres espirituais, podemos, de fato, conhecer Deus. E não seguirmos um Jesus que te contaram. E não seguir um Jesus que você idealizou. Que Deus é um Deus bonzinho, bonachão, que só fala coisas legais e te abraça. Deus é bem mais do que isso. Nós sabemos. Eu lembro da última mensagem do pastor Carmo antes da licença, o ano passado, e ele disse isso, né? Eu me lembro bem, ele falou, não tenha pretensão de enquadrar Jesus dentro da sua caixinha. Jesus é muito mais do que isso. Nós temos que ter a disposição de conhecer Jesus como Ele é, porque Ele é Deus. Ele é a expressão perfeita de quem Deus é. Amém? Você crê nisso? Mesmo? Então a solução está fácil. Difícil de fazer, mas fácil de entender. É palavra de Deus e exemplo de Jesus. Ele é nosso modelo porque Ele se fez carne para dizer, olha, um ser humano pode atender completamente os desejos de Deus. Pode viver sem pecado em Jesus. Em Jesus nós podemos entender quem é Deus. Em Jesus nós podemos ter uma vida longe do pecado. Em Jesus nós somos pessoas espirituais, novas. E como temos o Espírito de Deus, podemos sim saber o que Deus pensa. Porque não é o seu Espírito, mas o Espírito de Deus que habita em você. Isso tira a angústia daquele adolescente de 13, 14 anos, lá em 96, que não sabia para onde ia, que não via sentido na vida, porque no final das contas tudo acaba no caixão. Isso transforma o jeito de você enxergar as coisas. E isso tem transformado hoje o nosso jeito de enxergar a vida cristã. Não como bater cartão domingo, uma religião, mas como o plano que Deus, o Criador, que te criou e me criou, tem para que nós o conheçamos, que nós possamos acessá-lo, entendê-lo e viver a vida que o fabricante planejou para nós, sua criação. Para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, porque isso é o melhor para nós. Quero terminar voltando para 1 Coríntios 2, que é o nosso texto-chave dessa manhã. Para que a palavra fale por si no seu coração, como falou no meu coração. 1 Coríntios 2, eu quero ler o versículo 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Versículo 16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos ter a mente de Jesus. Queremos viver como pessoas espirituais, pessoas que nasceram de novo, e entender o que significa esse novo nascimento. E poder acessar, Senhor, conhecer quem o Senhor é. Porque nós temos percebido as coisas que o Senhor tem feito. E nós queremos te conhecer mais, Senhor, na pessoa de Cristo. Nós queremos te conhecer mais na Tua palavra, Senhor. Nós queremos poder vislumbrar quem o Senhor é nas coisas boas que a gente vê
Na arte, na natureza, na literatura, na história, nós queremos reconhecer, nós queremos identificar a sua mão, o seu agir, mas sabemos que a tua palavra, Senhor, e que o exemplo de Cristo são a porta do entendimento, do acolhimento que nós recebemos por vivermos com o Deus que se revela. Obrigado, Senhor, porque o nosso intelecto não é suficiente, porque as nossas palavras não são suficientes, porque a nossa inteligência não é capaz de acessar os mistérios do universo, não é capaz de te conhecer plenamente, mas em Jesus nós temos essa oportunidade, esse privilégio, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ilumina, Deus, os nossos dias com entendimento e nos ajuda, Senhor, a vivermos como pessoas espirituais que o Senhor tem nos chamado para ser. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Amém.